Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou falar para vocês aí um assunto interessante, que muita gente aí pode até se perguntar: ah, mas por que naquele naquele vídeo que tudo que um calango precisa por menos de R$ 1.000 você inclui os tatu? Pois é, hoje se você tá com essa dúvida, esse vídeo é para você, tá? Esse vídeo aí é para você. Então, os tatus, eles são uma criação. Os tatus de jardim, só que os tatus de jardim é uma criação obrigatória, tá? Por quê? Nesse vídeo eu vou falar para você. Então fique até o final, sem pular nenhuma parte, que você vai aprender tudo que você precisa saber. Então, vou resumir tudo em apenas 5 coisas, beleza? Então, primeiro, você criar esse tatu, você vai ter aí uma vantagem de poder tirar as fezes do seu animal de estimação e colocar aqui diretamente para eles, tá? Porque aí eles vão comer essas fezes dos calangos, e eu sei que isso é nojento, mas eles vão comer essas fezes e você não vai ter problemas com gente com encheção de saco, tá? Porque eu garanto pra você, tá? Se você já pensou em colocar as fezes dos calangos tudo amontoado numa sacolinha, não, não faça isso de jeito nenhum, tá? Prefira ter uma criação de tatu. E os outros 4 são eu vou falar para você agora. Então 5 é justamente isso. Você dá as fezes para sua criação de tatu e eventualmente você vai estar alimentando seus tatu e não vai. 4 é justamente isso. Você vai oferecer um alimento. O quarto lugar é esse. Você vai oferecer um alimento para sua criação de tatu, né? E ao mesmo tempo, você vai evitar que pessoas fiquem enchendo seu saco por causa dos calangos, porque os tatu faz as fezes desaparecer assim, ó, no instante. Se você está em dúvida do que eu estou falando, vai na playlist, esse vídeo também vai estar lá. Vai na playlist criação de tatuzinho de jardim. Eu não pus tatu bolinha, tá? Eu pus tatuzinho de jardim. Aí vocês vão ver lá, tá? Mas atenção, quando você vai criar, terceira coisa, quando você vai criar tatu, a terceira coisa já pode se dizer vantagem ou não, tá? Meio a meio. Por quê? Quando você vai fazer a criação de tatu e você oferece as fezes para eles, é mais um cuidado que você tem que ter. Quando você vai oferecer as fezes do calango para os tatu, você não vai usar aquela espécie de tatuzinho para alimentar seu réptil. Por quê? Nas fezes tem vários parasitas e essas coisas que vão embora juntamente com as fezes, tá? Então assim, não ofereça os tatus que você usa para eliminar as fezes do seu animal de estimação, tá? Beleza, galera? Então, terceira coisa é essa. Agora, segundo, os tatus, eles não vão tomar muito do seu tempo. Por quê? A única coisa que você tem que fazer na criação de tatu é uma vazia do tamanho nessa proporção. 12 litros é o suficiente, tá? Uma vazia de 12 litros é suficiente para você ter uma criação beleza. Você tem uma criação muito boa, tá? E atenção, não precisa ser alta. Ela pode ser um pouco mais baixa, tipo essa, que vocês estão vendo que ela é bem rasinha. Pode ser uma assim também, tá? Mas garanta que não tenha casca e nada que ele possa
que ele possa usar para poder fugir, tá? Nada encostado nas paredes, porque eles não escalam parede lisa, tá? Eles não escalam parede lisa. Aí, segunda coisa é que você só vai fazer duas coisas: a alimentação deles, que é com as fezes dos calangos, ou então você colocar as folhas ali, porque eles também se alimentam das folhas, tá? Principalmente os filhotes. Os filhotes, eles se alimentam das folhas, então as folhas são uma coisa obrigatória também na criação de tatu. E assim, você pode colocar a folha verdinha ou seca, mas atenção, se colocar folha de banana, você só vai colocar a folha seca. Por quê? A folha seca, a folha verde, perdão, a folha verde, ela produz um fungo na folha que, se ele entrar em contato com a terra, ele fica em atividade ao ponto de matar a sua colônia. Aquele pozinho da folha de bananeira, aquele pozinho branco, aquilo lá é um fungo que pertence à planta. Mas, em contato com a terra, ele pode prejudicar a sua criação, tá? Então, ele é bom para a planta, mas é ruim para a sua criação. Por isso, folha de bananeira obrigatoriamente tem que ser seca. Obrigatoriamente tem que ser seca. Ou você pôr ela longe do contato com a terra. Se você faz a criação de tatuzinho em caixa de ovo, você não precisa preocupar com isso não, porque não vai ter terra embaixo. Porque tem gente que cria tatu só em caixa de ovo, né? É uma opção também, só que você tem sempre que umedecer em toda a volta do terrário, porque eles precisam de uma umidade elevada para poder respirar com as brancas lá de baixo, tá? Eles não podem ficar na água, mas eles podem respirar nas brancas que tem na parte de baixo, na parte inferior do seu corpo, ou seja, na parte de baixo onde é a barriga. Aí eles precisam de uma umidade um pouco elevada. Por isso que a terra ou substrato carbonizado, que de preferência é mais eficaz, porque isso aqui não vai endurecer, não vai formar torrão, nem nada disso. Você precisa de uma coisa que não endureça, tá? Você pode colocar até substrato de floricultura, desde que ele não endureça, tá? Desde que ele não endureça e nem tenha fatores que formem fungos, tá? Certifique-se disso aí também. Ele não pode ter fatores que formam fungos, tá? Então, assim, primeira coisa, você não vai ter que fazer muita coisa aqui na criação de tatu. E do contrário, você vai criar tatu, você vai ter mais benefício do que prejuízo. Um deles que eu posso citar para você é o que eu falei em quinto lugar, mas o outro pode te surpreender. Muitas vezes pode acontecer você, por exemplo, querer se livrar aí de fezes de passarinho, de não sei o que. Então, assim, os calangos, os tatus em si, eles podem te ajudar nessa questão, mas atenção, não coloque em excesso, porque pode prejudicar também. E outra coisa que vem para poder fechar com chave de ouro é porque os tatus eles comem as coisas tão rápido que eles não precisam de muita atenção não. Você só tem que certificar de ter uma vazia grande. Vazia grande, não precisa ser alta, tá? Pode ser um pouco mais baixa, pode ser até a metade assim, mais ou menos, ó, da altura desse aqui, ó, da altura dessa aqui. E aí você faz sua criação aí de tatuzinhos, tá?
e certifique-se que tem a circulação de ar, tá? Mas uma coisa aí que eu já vou falar para vocês é que esse coisa aí você criando esse tatuzinho, você não vai ter nenhum tipo de problema com a sua criação de calango. E outra coisa, os calangos em si, eles não comem o tatu bola. Eles comem o tatuzinho. Eles comem um tatuzinho de... Eles comem esses tatuzinhos de perna longa, que corre parecendo baratinha. Esse aqui, por exemplo, ele não forma bola. Eu tenho a playlist no canal que eu pus vídeo deles lá. Então, assim, se vocês quiserem ver como é que eles dá uma olhada lá. Então, assim, só que aí é o seguinte, aí que vem a parte número 1, tá? Aí que vem a parte, a primeira, aí que vem o primeiro lugar. Se você for usar para alimentar seu réptil, você tem que colocar, você tem que fazer o seguinte: separe um que é para para poder uma espécie para poder acabar com as fezes dos calangos. Só que essa espécie aqui você não vai usar para alimentar seus calangos, como eu já falei em alguma parte aí do vídeo. E a outra parte, a primeira parte que agora vem, é que você pode usar o tatu para alimentar os calangos também. Só que, como eu já falei, você tem que criar uma outra espécie que não seja o tatu bolinha, tá? Então, assim, o tatu bolinha ele vai servir só para isso, porque os calangos eles não comem o tatu bolinha. Não adianta você insistir. Não adianta você insistir porque eles não comem, porque eles são extremamente duros. Enquanto esses tatus aqui, enquanto esses tatuzinhos de perna longa que corre parecendo baratinha e não fecha como uma bolinha, eles é o contrário, eles são mais molinhos, então os calangos conseguem comer tranquilamente. Só que atenção, a mesma regra que você vai usar que você usa para as baratas, você também vai usar para os tatus. Só que vai fazer o seguinte: ao invés de deixar sem terra, você vai acrescentar outra terra. Tirar a terra antiga, jogá-la fora, substrato carbonizado. Você vai tirar esse substrato carbonizado que vem em vaso de planta, né? É um benefício de fazer criação, de iniciar a criação, porque muitas vezes você tem que tirar a planta daquele substrato carbonizado. Eu já falei aí porque tem vários outros vídeos que também falam por que você tem que tirar a planta desse substrato. Tem vários vídeos que explicam isso melhor do que eu, tá? Por que você tem que tirar as plantas desse substrato carbonizado, que é uma terra preta. Muita gente chama de terra, mas aquilo lá não é terra de jeito nenhum. É um substrato carbonizado que vai oferecer benefícios para iniciar a sua criação. Iniciar a criação de baratas e manter a sua criação de tatu, tá? Só que na criação de tatu você vai trocar até a terra, você vai trocar o tatu que você vai dar para alimentar seu réptil, você vai trocar a terra. Já o tatu que come o tatu que você está usando para comer as fezes dos calangos não é necessário, porque você não vai usar nenhum desses para alimentar seu calango de estimação ou então qualquer outro bicho. Você não vai usar esse aqui você não vai usar o tatu bolinha para alimentar seu réptil. Por isso, você nunca vai precisar trocar a terra deles, tá? Só umedecer e certificar que estejam úmidos, e por isso, para alimentar eles, você tem que limpar o terrário dos calangos, obrigatoriamente. Então, assim, no caso de criação para alimentação, você tem que trocar esse substrato carbonizado por outro
substrato carbonizado e na mesma quantidade, a mesma proporção, tá? 2 dedos de altura, pelo menos, e você umedece lá embaixo. O único cuidado em relação à diferença de tatu é justamente isso. Então é isso aí, né? Desculpa aí, tá? Que cachorro é assim mesmo. Então assim, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que curtam, né? Qualquer dúvida, desculpa qualquer coisa, mas qualquer dúvida deixa nos comentários aí embaixo, que eu estarei respondendo. E eu espero que curtam o vídeo, sigam a gente nas redes sociais. Estão no Facebook, minha página do Facebook, o Instagram. Ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado, valeu, fui!